todos, retornamos para darmos continuidade à nossa nova série Família Projeto de Deus. Estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez. Estamos agradecidos a cada um de vocês que nos acompanham diariamente estudando a Bíblia. E com certeza o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entendermos a palavra de Deus e a colocá-la em prática em nossa vida. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Dê o seu curtir cada dia e compartilhe com outras pessoas. Isso é muito importante para que outros possam ir conhecendo a palavra de Deus. Nós agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem. Eu quero mandar um abraço para o Revelino Silva, de Pecém, São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Valquíria Almeida, de Darmstadt, na Alemanha. Luiz Carocha, da Namíbia. Hilário Cosme, de Angola. Cleia Silva, Caucaia, Caruaru, Pernambuco. André de Alagoas, Flávio Silva e família de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Marilda Sattler, de Belo Horizonte, e todos os demais que estão nos escrevendo, iremos mandar um alô. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos novamente diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens dado, pela vida e também por este dia e por este momento que vamos ter estudando a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e aceitar a Tua vontade e vivê-la em nossa vida. Esteja com cada amigo, cada irmão, cada pessoa que nos escreve, aqueles que pedem orações, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um. Dê as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar esta nossa nova série. Ontem tivemos então o nosso início, nós falamos de tudo começou com Adão e Eva, quando Deus criou o primeiro casal, depois vieram os filhos e assim foram acontecendo e sucedendo as gerações até chegarmos aos nossos dias. É claro que o plano de Deus ao criar o mundo era que o mundo fosse habitado sem ter nenhum problema, sem ter nenhum contratempo. Deus disse a Adão e Eva, olha, vocês têm liberdade para fazer de tudo aqui nesse jardim, comer de tudo, mas daquela árvore não comam daquele fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E nós sabemos as consequências, nós estamos sofrendo até hoje, não é mesmo? Depois do pecado de Adão e Eva, todo ser humano nasce pecador. Mesmo depois que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, o pecado, ele continua sendo a nossa natureza principal, mas nós precisamos combater essa natureza estudando a Bíblia, orando, nos entregando a Deus diariamente para que Ele vá moldando a nossa natureza pecaminosa, nos transforme em um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que a tendência pecaminosa ela sempre vai continuar até quando Jesus voltar. Mas em nome de Jesus nós seremos vitoriosos, amém? Então, nós, conforme falamos ontem, tudo tem o seu tempo, não é mesmo? Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que nós lemos. E nós poderíamos chamar deste tudo tem o seu tempo de ciclos da vida, não é? De fases que nós passamos na nossa vida, desde criança até adulto, até a velhice. Muitos, infelizmente, não chegam à vida adulta, não chegam à velhice porque morrem antes, claro, consequência do pecado, não é? Mas nós queremos hoje ler alguns versos na Bíblia para que nós possamos entender quais são esses ciclos da vida, quais são essas fases que nós passamos. E se você puder, anote aí na sua Bíblia, anote no seu caderno, aonde você faz as suas anotações, anote as passagens bíblicas para que você possa ler depois, para que você possa entender aquilo que nós estudamos a cada dia. Eclesiastes 3, verso 2, o sábio Salomão ele escreve: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. São as fases da vida. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Todos nós passamos por essas fases em nossa vida. Em Gênesis capítulo 21, Gênesis 21,
No verso 8 nós lemos: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Aqui já fala então do nascimento e do desenvolvimento da criança do Isaque. Ele cresceu e foi desmamado, não sabemos com quantos anos, mas é a fase da vida, a fase da amamentação, não é mesmo? Toda mãe que já passou por isso sabe, aquela fase do recém-nascido, do cuidado que tem que ter para com a criança, da amamentação, enfim, é uma fase da vida. Nós lemos também em Juízes capítulo 13 e o verso 24. Juízes 13, 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aqui já fala de Sansão. Então a mulher deu à luz um filho e ele cresceu e Deus o abençoou. Fase da vida, o crescimento. Nós lemos também no Salmos 71, verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui então, Davi já estava numa fase adulta, mas ele diz aqui que o Senhor tinha sido a esperança dele, a confiança desde a mocidade. Nós nos lembramos que Davi foi chamado e ungido para ser rei ainda quando era juvenil, um adolescente, estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E então o profeta Samuel foi lá e o ungiu, porque Deus o escolheu. Então Deus estava com Davi desde a sua mocidade. Nós lemos ainda em Provérbios 5, verso 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui já fala no casamento. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então vem depois o casamento, São fases que nós vamos enfrentando em nossa vida. Gênesis 15, verso 15. Gênesis 15, verso 15 diz assim: E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus aqui então falando com Abraão que ele iria ser sepultado, quer dizer, iria morrer em ditosa velhice. Ele chegou à idade adulta e depois à sua velhice. Ainda nós lemos em Juízes 8:32, Juízes capítulo 8, e no verso 32, diz assim: Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Aqui também, Gideão, ele viveu até a sua velhice. E no Salmo 90, verso 10, Salmos 90, verso 10, assim nos diz a palavra de Deus. Este salmo é de Moisés. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Estes versos que nós acabamos de ler falam exatamente das fases, dos ciclos que nós passamos em nossa vida. Todos nós passamos por essa fase. Agora, eu quero dizer aos nossos irmãos que entre o nascimento e a morte, todos nós passamos por essa fase que são diferentes para cada um. Nem todo mundo passa por uma fase igual à do outro. Agora, sabemos que muitas crianças também nascem e elas não vivem muito tempo, infelizmente morrem logo. Tem umas que morrem logo depois do parto, tem outras que vivem alguns meses e morrem, outras alguns anos e morrem. E outras crianças então nascem, crescem, ficam adultas e chegam à velhice, como nós lemos aqui alguns versos. Assim é a vida. E existem bilhões de pessoas na Terra e nós podemos ter alguma coisa em comum umas com as outras nesses bilhões de pessoas, mas cada ser humano é diferente. Cada ser humano é um indivíduo com características próprias. Em Atos 17, 26, o evangelista Lucas ele escreveu dizendo que nós somos herança e nascimento hereditários de um só homem, Adão e Eva, o primeiro casal. E desse casal Deus fez muitos e cada um tem as suas diferenças.
E as nossas diferenças, amigos e irmãos, elas nos permitem ser bênçãos para os outros. Se você não é igual quem você imagina que deveria ser igual, não fique triste, se alegre. Por quê? Porque as nossas diferenças nos permitem ser bênçãos uns para os outros. Em Provérbios 20:29, o sábio Salomão escreveu: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então vejam, o jovem tem a força, mas o idoso tem os cabelos brancos, ele tem a maturidade, não é mesmo? E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essas fases que nós passamos e que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível cada fase em nossa vida. Nós estaremos de volta amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.